Uma saudação a todos. Meu nome é Emerson Borges. Sou bacharel em História e por mais de 20 anos fui ministro religioso. Sou escritor desse livro, A Bíblia sob Escrutínio. Sou o criador desse canal no YouTube, como também do Instagram, do site e da página no Facebook Deuses e Homens. E hoje vamos falar sobre as 12 evidências da inexistência de Deus. O argumento número 1 é: o gesto criador é inadmissível. O que você entende por criar? Para você aí que está vendo esse vídeo, o que é criar? Será que para você criar é tomar materiais diferentes, separados, mas que já existem, e valendo-se de princípios experimentados, aplicar certas regras conhecidas ali, aproximar esses materiais, agrupar, associar, ajustar para fazer alguma coisa deles? Para você criar é isso? Não é. Criar não é isso. Isso não é criar. Vou te dar um exemplo aqui. Podemos dizer que uma casa foi criada? Não. Uma casa não foi criada. Uma casa foi construída. Podemos dizer que um móvel, um guarda-roupa, uma estante, um móvel foi criado? Não. Um móvel não foi criado. Ele foi fabricado. Podemos dizer que um livro foi criado? Não. Essa não é a nomenclatura correta. Um livro foi composto e depois impresso. Então, pegar materiais que já existem e fazer qualquer coisa com eles não é criar. Então, na verdade, o que é criar? Bem, essa palavra criar, com toda franqueza, é até difícil a gente explicar isso, porque é como tentar explicar o inexplicável. É como tentar definir algo indefinível. Mas eu procurei aqui tentar passar para vocês, tentar definir essa expressão criar. Criar é tirar qualquer coisa do nada. Exatamente, é isso aí. Do nada, fazer coisas, fazer o todo. É formar o existente do não existente. Eu imagino que é impossível encontrar uma única pessoa dotada de razão que conceba e admita que do nada se pode tirar e fazer qualquer coisa. Vamos fazer uma suposição aqui. Um matemático, por exemplo. Procure o melhor matemático que existe e fale para ele calcular. Peça para ele, diante de uma lousa, escrever zeros e mais zeros. E desses números zeros, peça a ele para começar a fazer contas. Somar zeros com mais zeros, dividir com zeros, multiplicar com zeros, dividir com zeros, trabalhar somente com o número zero. Eu pergunto a vocês, desse cálculo, há a mínima possibilidade de surgir apenas uma unidade? Há a possibilidade desse resultado dar algo que não seja zero? Com o nada, nada se pode fazer. Do nada, nada se obtém. Isso é muito simples. Qualquer pessoa é capaz de entender isso. É por isso que a famosa frase de Lucrécio, nada surge do nada, é de uma certeza, é de uma evidência manifesta. Portanto, o gesto criador é um gesto impossível de admitir. É um absurdo. Criar, na realidade, é uma expressão místico-religiosa que foi criada, que pode ter algum valor aos olhos das pessoas que gostam de crer naquilo que não compreendem. Mas nós devemos convir que a palavra criar é uma expressão vazia de sentido para todos os homens cultos e sensatos.
Qualquer pessoa que tem um mínimo de lógica, de raciocínio, de razão, ele entende que esse gesto criador, né, conforme os religiosos colocam, ele está totalmente fora da realidade. Ele é impossível. Consequentemente, a hipótese de um ser verdadeiramente criador, quer dizer, um ser que cria as coisas do nada, é uma hipótese que a razão repudia. O ser criador, ele não existe. Ele não pode existir, porque não há lógica nisso, de uma pessoa criar algo do nada. As pessoas criaram essa expressão, os religiosos, para tentar explicar algo que eles não entendem. Simples assim. É o famoso Deus das lacunas. Visto que o ser humano ainda não tem condições de entender como foi a origem das coisas, eles passaram a criar essa expressão, o Criador, né? A criação. Né? Eles inventaram um Deus que passou a criar tudo como num passe de mágica, né? Como um truque mágico. Ele pegou a varinha mágica lá e pá, apareceu as coisas. Tá, apareceu o universo. Tá, apareceu o planeta. Pá, apareceu o ser humano. Essa é uma explicação simplória, infantil, né? E uma explicação que na realidade não explica absolutamente nada. É simplesmente uma explicação mágica que o ser humano inventou para tentar preencher uma lacuna que ele não entende. O argumento número 2 é: o puro espírito não podia determinar o universo. Para aqueles que, mesmo depois do argumento número 1, de que o gesto criador é impossível, mesmo para aqueles que insistem, não, mas tem que ter, é a única explicação, né? Mesmo para esses que, diante de todo o raciocínio que nós já fizemos no primeiro argumento, eles obstinadamente querem admitir a possibilidade desse termo criação, né? Quer dizer, alguém criar algo do nada, né? E mesmo que seja impossível atribuir isso a um Deus, seja qual for, né? Mesmo que seja inventado pela mente humana, né? A razão mostra que isso é impossível. Mesmo assim, suponhamos, né? Vamos admitir aqui, minimamente, só para o raciocínio aqui nosso, vamos admitir que esse suposto Deus cristão, ele criou as coisas tudo a partir da mágica, né? A partir do nada. O Deus deles é puro espírito. Portanto, é impossível sustentar que o puro espírito, quer dizer, o imaterial, tenha podido determinar o universo, que é material. Eu falo isso porque o puro espírito ele está separado do universo por uma diferença enorme, abismal. Digo isso porque o puro espírito ele não está separado do universo por uma diferença de grau ou de quantidade, mas sim por uma diferença de natureza, né? De qualidade. De maneira que o puro espírito não é e nem pode ser uma ampliação do universo, assim como o universo não é e nem pode ser uma redução do puro espírito. Aqui a diferença não é somente uma distinção, é uma oposição. Oposição de natureza, essencial, fundamental, irredutível, absoluta. Entre o puro espírito e o universo, não há simplesmente um fosso mais ou menos largo ou profundo que possa diminuir ou que possa aumentar. Não, entre o puro espírito e o universo há um verdadeiro abismo de uma profundidade, de uma extensão tão imensos que por tão colossais, né, não há nada nem ninguém que possa diminuir esse fosso, né? Eu vou desafiar aqui qualquer filósofo,
como qualquer matemático, a estabelecer uma relação, qualquer que seja essa relação, né? Qualquer que seja essa relação, né? Principalmente a relação de causa e efeito, uma relação estreita, direta, entre o puro espírito e o universo. O puro espírito não suporta nenhuma aliança material. O puro espírito não tem forma, não tem corpo, não tem linha, não tem matéria, não tem proporções, não tem extensão, não tem dureza, não tem profundidade. O puro espírito não tem superfície, não tem volume, cor, som, densidade. Então eu pergunto a vocês aí, como admitir que o puro espírito tenha determinado o universo? Isso é impossível. A conclusão que nós chegamos é a seguinte. Nós vimos, no primeiro argumento, que a hipótese de um Deus verdadeiramente criador é inadmissível. Mas, se persistirmos nessa crença, né, de que houve um ser criador, nós não temos como conciliar um ser de puro espírito imaterial criando um universo material, porque são realmente coisas inconciliáveis. Mas, se os crentes continuam obstinados, afirmando que foi o seu Deus, que foi o Criador do universo, aí eu tenho que fazer mais algumas perguntas para vocês. Vamos supor que essa hipótese de Deus seja verdadeira. Então, onde se encontrava a matéria na sua origem, no seu princípio? De duas, uma. Ou a matéria estava fora de Deus, ou era o próprio Deus. A não ser que vocês queiram dar aí um terceiro lugar. No primeiro caso, se a matéria estava fora de Deus, Deus não teve necessidade de criá-la, visto que ela já existia. E se ela coexistia com Deus, então ela estava concomitantemente com ele. Assim nós concluímos que Deus não é o Criador. No segundo caso, se a matéria não estava fora de Deus, ela encontrava-se no próprio Deus. E aí nós podemos chegar a duas conclusões. Primeira, que Deus não é puro espírito, porque encerrava em si uma partícula de matéria. E que partícula? No universo. A totalidade dos mundos materiais. Ou, na segunda hipótese, que Deus, encerrando em si própria matéria, não teve necessidade de criá-la, porque ela já existia. Assim, existindo a matéria, Deus não fez nada além do que retirá-la de onde ela estava. E neste caso, a criação deixa de ser um ato de verdadeira criação para se reduzir a um ato de exteriorização. E em ambos os casos, não existe criação em si. Porque se ele pega uma matéria que já existe, né, ele não está criando. Né? Ele está apenas pegando a matéria já existente e dando uma nova forma a ela. Assim como um homem pega materiais e constrói uma casa, né, ou um móvel. Então, em qualquer uma das opções que nós raciocinamos aqui, nós vemos que é impossível conceber que um ser, no caso Deus, que os religiosos consideram como puro espírito, possa ter criado um mundo material. O terceiro argumento é: o perfeito não pode produzir o imperfeito. Você pode chegar para qualquer religioso e perguntar: pode o imperfeito produzir algo perfeito? Com certeza eles vão responder sem vacilar: não, o imperfeito não pode produzir algo perfeito. Pelas mesmas razões e com a mesma força de exatidão, eu posso afirmar também que o perfeito não pode produzir o imperfeito. E ainda mais, entre o perfeito e o imperfeito, não é somente uma diferença de grau, de quantidade, mas uma diferença de qualidade, de natureza. Uma oposição essencial, fundamental, irredutível, absoluta. E mais ainda, entre o perfeito e o imperfeito, não há somente um fosso, né, mas um abismo enorme, né, um abismo colossal.
O perfeito ele é absoluto, o imperfeito é relativo. Em presença do perfeito, que é tudo, o relativo, o contingente não é nada. Em presença do perfeito, o relativo não tem valor, ele não existe. E nem o talento de um matemático e nem o gênio de um filósofo serão capazes de estabelecer uma relação entre o relativo e o absoluto. Principalmente na questão da causa e efeito. Né? Não há como, nessa questão da causa e efeito, a causa ser perfeita e ter um efeito imperfeito. Assim como também é impossível a causa ser imperfeita e ter um efeito perfeito. Essas duas coisas não podem andar, né, em concomitância. Portanto, é impossível que o perfeito tenha determinado o imperfeito. Isso é muito simples de entender. Né? E também nós temos que entender que há uma ligação muito grande, direta, fatal, até mesmo matemática, entre uma obra e seu autor. Né? Por exemplo, se você pega um texto escrito, uma obra escrita, e você percebe ali, né, que aquele texto é mal redigido, que tem muitos erros de ortografia, as frases são mal construídas, o estilo é pobre, frouxo, as ideias são rasas e banais, os conhecimentos são inexatos. Então, a coisa mais óbvia é que você vai chegar à conclusão de que o escritor é muito ruim. Né? Esse livro foi escrito por um péssimo escritor. Jamais ele poderia ter sido escrito por um mestre da literatura. É como diz aquele velho ditado, pelos frutos se conhece a árvore. Então, nós com certeza, sem a menor hesitação, iríamos dizer, isso aí é uma obra de um aprendiz, de uma criança, porque com certeza se conhece o artista pela sua obra. Não temos a menor hesitação em dizer isso. E, voltando esse raciocínio para a criação do universo, né, podemos chegar a essa mesma conclusão. Às vezes alguns religiosos podem dizer assim, mas a natureza é bela, o universo é grandioso. Né? Realmente, eu até tenho uma certa admiração pelos esplendores, as magnificências, os espetáculos grandiosos que o universo nos proporciona, né? Como supernovas, buracos negros, né? Estrelas, galáxias. Né? O cosmos realmente, a gente observar o cosmos, a gente fica impressionado com a sua grandiosidade. Né? Até mesmo a natureza, observar as coisas, a gente realmente vê, né, que são coisas que têm assim, uma certa grandiosidade. Agora, não podemos dizer que é uma obra perfeita. Essa é a questão. Né? Por maior que seja a obra, eu não posso me atrever a afirmar que o universo é uma obra sem defeitos, irrepreensível, perfeita. E eu não acredito que haja alguém que me desminta nisso. Né? Realmente o universo é uma obra imperfeita. Né? Há colapso no universo, né? As galáxias, as estrelas estão sempre entrando em convulsões, né? Estrelas estão morrendo, e explodem em supernovas, né? E causam efeitos catastróficos, colapsos, né? Os buracos negros. Né? O universo é um ambiente extremamente hostil para a vida. Né? O ser humano, até aqui mesmo no nosso planeta, o nosso planeta ele é extremamente hostil para a vida. Nós convivemos com furacões, maremotos, terremotos, erupções vulcânicas. Né? Nós estamos num planeta que ele está, o seu interior é todo, né, de larva derretida, né, em temperaturas altíssimas. Né? E estamos aqui na superfície
que houve o resfriamento através de milhões de anos. Então estamos aqui vivendo na superfície, mas é uma superfície que a qualquer momento ocorre terremotos, erupções vulcânicas. É uma superfície extremamente sensível. Nós estamos como que numa casca de ovos, né? A crosta terrestre, a qual nós vivemos em cima, ela, em comparação com o planeta, ela é muito pequena, muito fininha. E essas crostas são rachadas. E onde há esses rachamentos é que há o encontro das placas tectônicas. E essas placas tectônicas, quando elas, né, colidem uma com as outras, provocam esses terremotos, né? Esses terremotos que matam, né, milhares de pessoas. Principalmente quando coincide de ocorrer esses terremotos em lugares onde há muitas pessoas, né, morando em prédios. Então aqui desaba tudo, destrói tudo. Né? Erupções vulcânicas, de uma hora para outra vulcões entram em erupção e começam a expelir aquelas larvas do interior da Terra, e aquilo começa, né, a matar as pessoas ali em volta. Né? A larva começa a queimar as pessoas, o gás tóxico começa a matar as pessoas. Né? A Terra, nos seus milhões de anos, já teve várias extinções em massa. Né? Vez por outra, de milhões e milhões de anos aí, né, vem aí asteroides, se chocam a Terra, como foi quando os dinossauros foram extintos há 70 milhões de anos atrás. Né? E causam, né, uma devastação enorme no planeta. Né? Então, nós estamos aí num universo hostil, né? Você vê que até mesmo aqui no planeta, né, 70% do planeta ele não é apropriado para o ser humano morar, né? Porque 70% são de água, né? São mares, são oceanos, e o ser humano não tem condições de viver debaixo d'água. Né? Então nós vivemos apenas em 30%, que é terra, e mesmo assim há lugares que a vida é extremamente difícil, como nos polos, onde as temperaturas são muito baixas, né? Aquele gelo que dificulta demais a vida do ser humano. Tem os desertos, onde há aquele calor tremendo, onde não há água. Né? Então, quer dizer, há algumas regiões específicas onde o ser humano tem condições de viver. E mesmo assim ainda corre o risco de vir um asteroide aí, né, louco, chocar com a Terra e causar uma extinção total da raça humana, assim como houve a extinção dos dinossauros. Então, dizer que a criação é perfeita, né? Além de tudo isso, a gente vê na própria biologia, né, as deformações genéticas, pessoa que nasce grudada uma na outra, pessoa que nasce deformada, pessoas, né, essas doenças, vírus, bactérias. Né? Você vê que o ser humano ele é um ser vivo que luta para sobreviver de diversas coisas. Né? Então, chamar isso de perfeição, né, eu creio que nenhuma pessoa que tem um mínimo de raciocínio, de razão, pode chegar a essa conclusão. Portanto, se a criação é imperfeita, a conclusão óbvia é que o Criador também é imperfeito. E como nós vimos aqui, o universo é imperfeito. Né? E se ele é imperfeito, isso, se nós formos, né, tentar partir para o raciocínio de que há um Criador, ele também é imperfeito. Não há como fugir disso. Não há como fugir desse raciocínio lógico. Então, de duas uma. Ou Deus não é o Criador do universo, ou, se ele é o Criador do universo, ele é imperfeito. Tá vendo aí, religiosos? Aí nós temos que chegar à conclusão que o seu Deus é imperfeito. Não há como fugir desse raciocínio. Porque o perfeito não pode determinar o imperfeito. Bom, nós analisamos aqui 3 argumentos, não é isso? Hoje. E nós vamos parar por aqui, para o vídeo não ficar muito grande. Né? E na semana que vem nós vamos analisar mais alguns argumentos. Ok? E se você chegou até aqui, é porque gostou do vídeo. Então não esqueça de dar o joinha aí no nosso vídeo. Estoure esse like aí para nós. Né? Comente o que você achou. Né? Compartilhe com seus contatos.
se inscreva em nosso canal. Né? Dá um clique aí no quadradinho aqui, ó, que fica aqui do lado, e se inscreva em nosso canal. E não se esqueça de acionar o sininho de notificações. E se você quiser assistir os outros vídeos da série que nós já fizemos, eu sempre deixo os links dos outros vídeos que nós já fizemos. Nós já fizemos mais de 40 vídeos sobre diversos assuntos. Então, os links estão aqui, é só você acessar. E se você desejar adquirir o meu livro, A Bíblia sob Escrutínio, eu também sempre deixo na descrição dos vídeos os links aonde você pode adquirir o meu livro. Os maiores sites de venda de livros online aí tem o meu livro. Livraria Cultura, Saraiva, Submarino, Lojas Americanas, né? E até mesmo no meu próprio site. Você pode comprar o meu livro diretamente do meu site www.deushomens.com.br. Acesse aí o nosso site, você vai ver muitas matérias interessantes, você vai ver notícias, né? Você vai ver cartoons, vídeos, né? E também você pode adquirir o meu livro no meu site. Ok? Então, se você gostou do vídeo e quer saber as outras evidências que eu falei, né? São 12 evidências da não existência de Deus. Nós vimos aqui 3. Né? Se você quiser saber mais, então semana que vem, né, nós vamos lançar mais algumas evidências, vamos explicar mais alguns argumentos para vocês. Ok? No mais, eu desejo uma boa semana a todos e até o nosso próximo vídeo.